E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Um de vocês pediu pra gente gravar em cenários diferentes e, por força do acaso ou dos seus desejos, eis aqui estamos na minha casa. Desculpa o improviso, quem tá chegando hoje, seja bem-vindo, bem-vinda. Nós vamos falar sobre levar a sério aquilo que precisa ser levado a sério, para dar importância às coisas na medida em que elas tenham e que não dá pra gente se imiscuir da história e do espaço na história que a gente ocupa. Mas de novo, você vai falar de política, você vai falar do Brasil, você deveria falar de yoga, você não pode falar dessas coisas, você tem que falar de shastras. Eu já fiz um vídeo inteiro sobre isso. Caso você não tenha assistido, tá aqui. Que não dá para ter busca espiritual sem preocupação sobre igualdade social. Certo? Se você está chegando aqui agora, nesse canal nós falamos de Yoga, Vedanta, dos Shastras, de meditação, de contemplação, de filosofia, é minha formação. E nós falamos de revolução de si, nós falamos de ética, também minha formação. E, portanto, nós falamos da vida real, tal qual ela é. Então, se você está chegando aqui agora, deixa seu joinha, seu desjoinha, seu comentário no comentário de alguém, manda esse vídeo pros seus amigos, mesmo que pra xingar, pode xingar, fala assim, aquele folgado, não sei o que, blá, blá, blá. Manda pra todo mundo, a gente gosta. Mas o que você não pode fazer é ignorar as palavras que eu tô tentando te dizer. E por quê? Porque eu sou super especial e me acho a última bolacha do pacote? Não! Porque eu tô tentando fazer a gente pensar juntos. E quando eu digo pra você que um meditador, um estudante de filosofia, um buscador da verdade não pode ignorar o cenário que ele tem diante dos olhos, é porque nenhum pensador fez isso jamais. Então, por exemplo, eu tenho um grande amigo com quem eu apresento o podcast Louca Sabedoria, vai ao ar todas as sextas-feiras e depois vai pro nosso podcast lá no Deezer e no Spotify, o Anderson Dutch. E ele tem uma página bastante bem sucedida sobre filosofia chamada Martelo de Nietzsche. E tem uma galera que fica enchendo o saco do Andy dizendo: por que você não fala só de filosofia? Por que você fica falando de política? Porque nenhum filósofo de verdade, porque nenhum pensador de verdade, nenhum pensador que entrou pro hall da história como alguém que merece ser lembrado, como Sócrates, Platão e Aristóteles 2.300 anos depois da morte dos caras, nenhum deles estava recortado da realidade nas quais eles existiam. Todos eles ou estavam de acordo com o poder vigente e falavam sobre, ou eles estavam contra o poder vigente e falavam sobre e sofriam as consequências. Descartes, por exemplo, apoiava e era apoiado por certos membros da nobreza, a realeza e tudo mais, e por causa disso que ficou conhecido. Kant tinha um patrono que o suportava. Spinoza falava contra o status quo e foi excomungado do judaísmo, foi excomungado do cristianismo, foi excomungado de tudo quanto é lugar. Coitado, penou bastante por ser racional, por ser sóbrio. E mesmo na Índia, mestres como Shakyamuni Buda romperam com o status quo. Mestres como Abhinavagupta eram patrocinados por determinados reis e odiados por outros. Nenhum mestre esteve recortado da realidade. E você, floquinho de neve, quer ficar recortado dela dizendo-se meditador e buscador da consciência? Onde é que você mora, cara? Nós estamos no meio de um momento histórico sem par na nossa história. Porque é a primeira vez que nós temos a conexão que nós temos, nós estamos falando graças a ela, certo? Você já se deu conta disso? Que 12, 13 anos atrás, esse tipo de conversa, nesse nível, nessa velocidade, nessa quantidade de vídeos, embora já houvesse YouTube, não era assim, pelo menos no Brasil? Bom, pois é. Nós estamos faceando a primeira pandemia a nível global nesse ritmo. Teve a gripe espanhola. Ela não se espalhou nessa velocidade porque as pessoas nem viajavam na velocidade que a gente viaja hoje. Quer dizer, apareceu uma variante nova na Índia, chegou um brasileiro que teve um contato no aeroporto com uma penca de gente e um monte de gente apareceu doente. Nós vamos ter um próximo vídeo essa semana, eu tinha começado a gravar por ele, mas os assuntos urgentes me apareceram e a gente teve que mudar o rumo dessa prosa. Mas apareceu um comentário em um dos vídeos aqui dizendo: eu não acredito na pandemia. Eu respondi pra pessoa e, olha, a essa altura do campeonato, se a pessoa tá achando que eu tô sendo mal educado, azar dela. Eu disse assim, olha, você não precisa acreditar no fogo para saber que ele queima. Enfia a mão ali e você vai saber. É um assinte, é uma afronta, é uma falta de respeito, sabe? A pessoa dizer, eu não acredito na pandemia, quando eu tive, e você provavelmente teve, se não teve, ainda teve sorte. Gravar em casa tendo essas coisas, é o primo. Olha só. Diz oi pro pessoal. Oi, pessoal. Quem acompanha nosso Instagram já viu ele por lá. Né, nego?
É um assinte, é uma falta de respeito sem tamanho, com quase 500 mil pessoas mortas em números oficiais. Ah, e para você que não acredita na pandemia, eu perdi familiares queridos. Muito provavelmente a minha avó, ainda não é claro sobre isso, mas certamente a minha tia-avó, a mais querida delas, foi... Os outros tios-avós, não fiquem chateados, é só que ela foi com quem eu mais convivi. Mas assim, foi embora por causa dessa doença. E tanta gente querida tá indo embora, sabe? A nossa editora, aliás, por causa disso tivemos um gap aqui no canal, na semana passada não teve vídeos. Juntou um monte de tarefas que eu tinha, não consegui deixar um monte de vídeos reservados como eu geralmente deixo. E a nossa editora, um beijo pra você, Isa, que agora eu sei que você tá melhor, tava com Covid. Assim, a esposa do meu melhor amigo também. Um monte de gente da família do meu melhor amigo foi embora. Sabe, como é que você não acredita nesse tipo de coisa? Então assim, tá bem, Guilherme, você tá divagando muito? Vai comigo, me acompanha. Você pratica meditação, ou sua busca espiritual, ou seus estudos de consciência? Isso é o Pimo. Meu Deus, gato. Desculpa esse corte abrupto. Gravar em casa é uma loucura. Com o seu gato querendo chamar atenção. Ele é quieto, mas hoje ele quis chamar atenção. Então, você estuda um monte de ciências da consciência, tenta explorar os reinos internos da sua intimidade. E ainda que você seja alguém de alguma via que diga que esse mundo externo é uma ilusão, é uma projeção das tuas sombras, é uma projeção das tuas delusões, olha bem para a situação que está à sua volta e pensa como é que estas tuas sombras delusórias são zoadas, cara. Olha só o nível de competição, de desigualdade, de crueldade, de fome, de miséria. Olha o que todo grande mestre, inclusive Shankaracharya, o monista dos monistas dentro da Índia, dizia sobre a importância de considerar o outro como manifestação de Parambrahma, do divino manifesto, e que você tem que estender sua compaixão ao outro, e que você tem que viver no Dharma, e que você tem que buscar justiça e ética e excelência nas suas atitudes, ainda que esse mundo pareça delusório. Por quê? Dizer, esse mundo dos fenômenos não me interessa, é uma desculpa esfarrapada, porque você não tem condição, não tem estômago, nem tem bril para lidar com a realidade tal qual ela é. E quando você vem para cima de mim ou do Andy ou de quem quer que seja, que esteja tentando promover igualdade, reflexão mais profunda, entendimento, boa vontade, fraternidade, e diz que filosofia não deveria se ocupar das coisas do mundo, significa que você não leu filosofia, não entendeu filosofia, não gosta de filosofia. Porque filosofia concerne também com o indigesto trabalho de repensar suas certezas. Então agora eu vou fazer uma confissão aqui. Eu era absolutamente contra os movimentos sociais, sobretudo os movimentos sociais de esquerda. Quando eu estava na universidade, eu tinha uma tremenda preguiça, porque dentro do contexto da USP, movimento estudantil dava no saco, sabe? O jeito que eles interrompiam a aula de professores que estavam do lado deles, de forma truculenta, era muito estranho. E aí pessoas muito inteligentes, como a Bia Machado, como o meu professor de sânscrito, João Carlos, me ajudaram a perceber que, assim, tudo bem, você pode até movimentar a sua ideologia em espectros mais ao centro, mais à esquerda, às vezes mais à direita. O que você não pode fazer é ignorar a desigualdade. O que você não pode fazer é achar que o mercado vai dar solução para tudo. Ou pior ainda, seja você de esquerda ou de direita, o que você não pode fazer é achar que é responsabilidade do teu governante sanar os problemas do mundo. Porque quando você faz isso, quando você delega a responsabilidade do teu futuro, da tua vida, da tua saúde, do bem-estar, de quem você ama, a um outro, você não pode culpar esse outro se ele não fizer o que você espera. Você deu nas mãos dele. Confiança pressupõe isso aí, é entrega. Olha, Bolsonaro, olha, Lula, olha, sei lá, Chimbica. Eu confio inteiramente o futuro da minha nação e da minha família nas tuas mãos. Esse tipo de atitude cega, apaixonada, mesquinha, de dois extremos, né? De um lado, os apaixonados que querem defender certos ideais a qualquer custo de seus líderes. E veja que eu falei dos dois, tá? E veja que eu tô falando de todo mundo. Por um lado, esse apaixonado não consegue ver as falhas dos seus grandes líderes. Por outro, o jovem místico diz, não, mas isso é tudo ilusão de Maia. Não preciso me envolver com isso. As duas coisas são covardia moral. Cara,
Eu tô fazendo esse vídeo indigesto e pulando de ponto em ponto para tecer esse raciocínio, para dizer para você que ser racional, ser um buscador, ser um meditador, ser um filósofo, um pretenso pensador, ou pelo menos um humano digno, significa rever suas certezas. E eu estou fazendo isso porque eu vi um vídeo hoje absolutamente assustador, no qual um professor foi preso por um policial porque ele estava com um adesivo escrito "Fora Bolsonaro, genocida". E você, querido bolsonarista de plantão, há de convir comigo que é muito estranho que, nos tempos da Dilma, eu não sou petista, e eu estou dizendo isso unicamente para legitimar o meu argumento de que, de fora eu estou vendo que a coisa é discrepante, é desproporcional. Você, bolsonarista, lembra da Copa? Todos nós estávamos indignados. Eu não queria que tivesse Copa, eu fui contra. Eu fui absolutamente contra o gasto absurdo que se teve, superfaturamento de estádio, etc e tal, com um evento daquele porte quando a gente já tinha problemas sociais estruturais e um governo que se dizia preocupado com as questões sociais, estava promovendo uma festa que estava ocupando todo o país em gastar um dinheiro que não tinha naquele momento. Eu era contra. Mas eu fui contra também quando um estádio inteiro vaiou, ofendeu, caluniou, difamou e perseguiu com palavras de injúria uma senhora que era, naquele momento, presidente do nosso país. Ainda que você não concordasse em nada com a política que ela fizesse. Ela estava ocupando um cargo de respeito, o mesmo que você exige para o seu presidente. E aí a gente olha como é, por exemplo, o que aconteceu lá em Recife. Tinha necessidade dos policiais saírem atirando e manifestantes? Vocês viram isso acontecendo nessas manifestações bolsonaristas? Porque o que a gente ouve aqui é, meu Deus, mas o pessoal de esquerda estava reclamando da gente aglomerar e agora eles não podem mais falar nada a respeito disso. Eu acho que a gente está chegando no limite dos limites. Eu estou fazendo esse vídeo com risco de ter um hate imenso, de um monte de gente discordar e falar, estou desapontado com você. Mas, gente, teve um professor sendo preso porque ele estava expressando o seu livre direito de ser contra um governo. Não, ele não estava caluniando, injuriando a pessoa Bolsonaro, pai de família. Ele estava falando do cargo ocupado por um cara que eventualmente é presidente da República na pior pandemia de todos os tempos até então. E um policial achou no direito, achou por bem prendê-lo, quando eu lembro de adesivos falando mal de outros governantes e não dava nada nesse nível. É sobre essa discrepância que a gente tem que pensar, entendeu? Eu não tô falando para você ser a favor do Lula ou do PT, eu não sou. Eu tô bem vacinado de achar que, não pela Covid, que infelizmente, né, com a minha idade é capaz de eu só ser vacinado em 2023. Mas eu tô bem vacinado quanto a essa ideia de achar que um político vai ser o salvador da pátria. Eu não acredito nisso. E eu gostaria que você tentasse não acreditar também. Porque na medida em que você vota num cara, confia nele para liderar o seu país, mas fica ali de marcação em cima dele, e cada contradição, você não tenta passar pano, mas diz assim, eu votei em você, cara, por que você tá fazendo isso? Quando os teus políticos de direita ou de esquerda, os teus políticos de estimação, tiverem mais medo de você, povo, do que você, povo, ter medo dos seus políticos de estimação, porque a gente tem medo, né? Se cada vez que o Bolsonaro foi grosseiro com o jornalista, mandando eles calarem a boca, eles mesmo nas suas profissões dissessem, escuta, não aceito que você fale assim comigo, você tem que cumprir o decoro do teu cargo, cala a boca você. Sabe? A primeira vez que uma pessoa dissesse isso, as outras seguiriam, mas nós somos muito acostumados a tomar lambada de todos os lados. E nesse sentido, eu faço um apelo para você de centro, de direita, de esquerda, olha o que está acontecendo, olha com carinho. Assim, o mundo deveria, e agora eu estou vendo assim, esse é um problema do mundo, o mundo deveria estar interessado em acabar com um problema sanitário que não interessa nesse momento pensar como ele começou, interessa acabar com ele depois. Se a gente tiver que investigar a real origem do vírus, assim, esse é um assunto para depois, as pessoas estão morrendo. E a questão toda aqui, se você não sacou, a próxima pessoa pode ser tua mãe, teu pai, pode ser você. Bonitão, bonitona, eu faço minha sadhana com muito empenho. Eu temo pelos meus familiares, mas eu estou me preparando para morrer.
desde o dia 0 da minha meditação. Pode ser que eu vá antes do que eu espero, pode ser que eu vá depois. Eu tô trabalhando com essa ideia, mas geralmente as pessoas, quando a água bate no popô, na hora de perceber a morte, elas ficam completamente apavoradas. Então, faz esse exercício imaginativo aqui, ó. Pensa nesse arco-íris aqui da imaginação, igual do Bob Esponja. Imaginação. Pensa que é você sufocando no hospital. E pensa que é você que não tem anestesia para conseguir ser entubado e que vai ter que ser amarrado na maca e ser enfiado à força um tubo na tua traqueia para você conseguir respirar. E pensa que mesmo depois de toda essa torturante situação você não sobreviva e veja se apagar a luz dos teus olhos. Independente do que você acredita que venha depois, você não veja mais nesta vida sua mãe, seu pai, sua namorada, seu namorado, quem você ama. Cara, é esse o cenário que a gente está vivendo. É sobre isso que as manifestações de ontem foram. Porque um cara inepto se pôs a governar um país. Como é que a gente não pode levar isso a sério? Ontem, no caso, é porque eu tô gravando esse vídeo na segunda. E, assim, dê valor à vida. E entenda que se você é um buscador da consciência, a sua vida não é só sua. A sua vida é significativamente entrelaçada e entremeada com toda a vida na Terra. É o que o Thich Nhat Hanh fala. Nós intersomos. Ai, Guilherme, então você agora é um esquerdopata? Não, olha só, eu estou citando o Thich Nhat Hanh, que fugiu do Vietnã por conta de uma série de coisas, dentre elas a violência, a truculência de um regime de direita, que é o governo dos Estados Unidos, que causou a guerra, e de um regime de esquerda, que era o governo vietnamita da época. E ele saiu para explicar o Dharma, que transcendia essas coisas todas. Ele viu o horror da guerra, etc e tal. O que eu estou querendo dizer é, para além das ideologias políticas, tem de haver aí em você algo que é uma inspiração, uma bondade amorosa. E desculpa, pessoal da esquerda, eu não estou fazendo falsa simetria entre o Bolsonaro e o Lula não, tá? Para mim, um é um genocida inepto, absolutamente boçal, um proto-ditador, e o outro é um político hábil, com seus problemas, mas é um político hábil e que, apesar dos problemas, das coisas que possam ser questionáveis acerca da sua gestão, a serem investigadas, nem ele, nem o FHC, nem o Itamar, nenhum dos governantes do Brasil, desde a redemocratização, merece ser comparado com o Bolsonaro. Porque ele é um desqualificado, um inepto, uma pessoa com sérios problemas mentais, eu não tenho dúvida disso, e uma pessoa absolutamente perigosa, que de alguma maneira precisa ser afastada do poder, e mais do que ele ser afastado do poder, as ideias que ele cultiva e contra as quais eu estou brigando desde o dia 0, precisam ser afastadas do nosso vocabulário, do nosso imaginário, dos nossos corações. Isso não dá mais para continuar, gente. E você de centro-esquerda e de centro-esquerda, você que pensa minimamente da democracia, está na hora de aprender a dialogar e abrir mão dos seus pressupostos para ceder terreno para que essa frente ampla, para que essa força antifascismo se estabeleça, sabe? Esse é o vídeo confessionário mais difícil que eu fiz até hoje sobre esse tema. Mas é porque, cara, se você não entendeu que a coisa tá séria, você tá dormindo. E você não entendeu nada sobre o que meditação diz respeito. Espero que a gente atravesse esses tempos revoltos e se encontre sorrindo em dias melhores. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.